Seminário Maior de Coimbra. Ah, ok. Começo? Sim, pode começar. Tem que falar. Mas do início? Ok. Muito boa tarde. Ok. Ok. Ah, é? Não estás a ouvir. Ok. Boa tarde. Uma saudação a quantos se encontram nesta sala e aos que, através do canal Famalicão, nos podem ver e ouvir em direto. Aqui estamos, no Seminário Maior de Coimbra, para assistirmos ao lançamento do livro sob o título Coração à Vida, Alma ao Sentimento, da autoria do António Barreiros. Passo a dar a palavra ao cônego Nuno Santos, na sua qualidade de anfitrião desta nobre e distinta instituição. Então, boa tarde a todos. É com enorme alegria que no Seminário Maior de Coimbra vos acolhemos para, no fundo, escutarmos um pouco da história partilhada da vida de alguém que cruza muitas histórias. Estamos neste salão, que chamamos Salão de São Tomás, num espaço que está datado de 1880. E chamamos esta casa, chamaram os meus antepassados, a Novíssima. Portanto, se Novíssima é com 1800, desta data, de 1880, portanto, somos todos uns jovens. Este espaço foi sempre um espaço multicultural. Aqui se fazem muitas tertúlias e se fizeram muitas tertúlias. Também aqui é espaço de oração, aqui se celebra ao domingo e se celebraram aqui, ao longo da história, muitas vezes a Eucaristia e até algumas ordenações, mas é aqui também que se gravaram e que se gravam alguns CDs e alguns dos grandes concertos desta casa também decorrem aqui e, portanto, esta casa, este lugar tem muita história. E queremos hoje reforçar essa história partilhada, também com alguém que cruzou estes lugares, aqui com o Dr. Urbano, aqui no semanário da nossa Diocese, o Correio de Coimbra, peço desculpa, e pensar que esta casa, este lugar, o Correio de Coimbra, foi também a casa de alguns daqueles que são jornalistas, daqueles que fizeram muito o seu pensamento e aqueles que colaboraram e trouxeram também um contributo à reflexão. Por isso, homenageando assim todos aqueles que, pela escrita, trazem um contributo à reflexão, aqueles que no jornalismo, na televisão, na rádio, na escrita, fazem pensar o mundo de uma forma mais profunda. Penso que é um lugar sempre desafiante. Hoje os desafios são enormes para a comunicação, mas isso não nos deve acomodar. A história só nos deve desafiar. E o seminário também quer ser esse lugar de desafio. Hoje estamos em renovação do nosso espaço. Esta casa foi reconhecida como Monumento Nacional em 2021. Estamos a fazer obras de intervenção. Hoje temos já uma parte de acolhimento, temos uma parte de refeitório também que acolhe outras pessoas. Temos muitas atividades a decorrer nesta casa e é isso. Que esta casa seja uma casa de todos e que hoje seja uma casa especial para o António Barreiros. Obrigado a todos. Volto ao contacto. Daria voz agora ao almirante António Silva Ribeiro, que foi colega durante uns 3 anos do António Barreiros, no tempo dos estudos liciais aqui em Coimbra. Era essa personalidade militar que estava incumbido de apresentar a obra, mas uma questão de saúde, foi operado no dia 11, não lhe permite estar fisicamente presente. Enviou o texto de apresentação que o amigo e colega das lides da comunicação social do António Barreiros, o João Bizarro, em nome do Sr. Almirante, vai ler. Dou a palavra ao João. Sempre lá cheguei. Bom, espero que mesmo sem farda consiga chegar aos calcanhares do Sr. Almirante e em nome dele, já com a ajuda dos óculos, vou tentar ler o texto que ele preparou para apresentar este livro do António Barreiros. Excelentíssimas senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que cumprimento todos neste evento tão especial, realizado no Seminário Maior de Coimbra,
um local de profundo significado histórico e espiritual para a apresentação do livro do meu estimado amigo António Barreiros. Lamento não poder estar presente, mas a lenta recuperação de uma cirurgia que fiz na passada segunda-feira, dia 11 de novembro, impediu a minha deslocação a Coimbra. Começo por agradecer ao autor ter-nos presenteado com esta obra tão rica e aos organizadores deste lançamento por nos proporcionarem este encontro entre cultura, memória e espiritualidade. O livro que hoje tenho o privilégio de apresentar, em colaboração com outras pessoas, não é apenas um relato autobiográfico, mas uma profunda reflexão sobre a existência, as suas vivências e os laços que nos moldam ao longo dessa jornada. António Barreiros, um homem com uma vasta experiência de vida e uma ligação íntima à cultura, à fé e ao jornalismo, oferece-nos uma obra que combina as memórias pessoais com a história coletiva, proporcionando-nos uma visão única dos seus próprios limites e desafios. Nesta obra viajamos pelas memórias de infância, pelos ensinamentos familiares e pela fé cristã que tão profundamente marca a vida do autor. Ele conduz-nos através de tempos marcantes, como a crise académica de 1969 e o 25 de abril de 1974, momentos que moldaram a sua trajetória e foram cruciais para a nossa história contemporânea. Estas páginas trazem à tona a importância das relações humanas, das experiências vividas e das transformações culturais que nos cercam. É também uma obra que fala de sentimentos, onde António Barreiros presta homenagem a figuras fundamentais na sua vida, como familiares e amigos e personalidades que o inspiraram, como Amália Rodrigues e Madre Teresa Granado. Neste contexto, o autor convida-nos a refletir sobre a importância da fé, da amizade e da resiliência, valores que transcendem o tempo e o espaço. Por tudo isso, este livro é mais do que uma narrativa de vida, é um testemunho da força das memórias e da fé, uma celebração das histórias que carregamos e daquilo que nos torna humanos. E aqui, neste seminário, onde o conhecimento e a espiritualidade se encontram, a apresentação desta obra ganha um significado ainda mais especial. Que neste momento seja uma oportunidade para todos nós nos ligarmos às experiências partilhadas pelo autor e refletirmos sobre as nossas próprias vidas. António Barreiros é um homem cuja vida pessoal, cultural e profissional se entrelaça com momentos históricos de grande relevância em Portugal e além-mar. A sua trajetória é rica em experiências que refletem o espírito de uma geração moldada por acontecimentos que definiram o país, como a crise académica de 1969 e a Revolução do 25 de abril de 1974. O livro, estruturado em capítulos que acompanharam fases distintas da sua vida, revela essa jornada de maneira detalhada e pessoal. Na parte 1, do berço ao Índico, somos apresentados às suas origens e à infância vivida entre Portugal e Moçambique, uma terra que marcou profundamente a sua formação pessoal e afetiva. Esse capítulo dá-nos uma visão do contexto colonial em que cresceu, mas também das relações familiares e do ambiente cultural diverso que o rodeava. A parte 2, Adolescência para os lados do Índico, aprofunda esse período, destacando a transição do autor para a vida adulta num cenário de contrastes sociais e políticos durante um período tenso da história colonial portuguesa. É um relato de crescimento pessoal e de como a realidade política da época influenciou a visão do mundo do autor. Na parte 3, regresso às origens a Coimbra, o autor volta a Portugal num momento de grande efervescência política e social. Coimbra, a cidade que o acolhe, é o centro da resistência estudantil, marcada pela crise académica de 1969 e, mais tarde, o palco da Revolução que mudaria o destino de Portugal. Esses momentos históricos que o autor vivenciou de perto são entrelaçados com as suas próprias experiências, tanto como estudante quanto como jovem jornalista. Essa ligação entre o íntimo e o coletivo torna o livro uma reflexão, não só sobre a vida do autor, mas sobre uma geração que viveu profundas transformações sociais e políticas. Cada parte do índice
é um testemunho de uma trajetória pessoal e de um período que influenciou decisivamente o rumo da história de Portugal. O livro de António Barreiros é uma verdadeira tapeçaria de temas que se entrelaçam e ressoam ao longo da sua trajetória de vida. A cada capítulo, somos guiados por memórias que destacam a importância da tradição familiar, as experiências culturais e educativas, o compromisso com o jornalismo e o impacto de figuras históricas e culturais com as quais o autor interagiu ao longo da sua carreira. A memória e a tradição familiar é um dos temas centrais da obra, com destaque para as partes iniciais que nos apresentam os avós e a sabedoria popular transmitida de geração em geração. Na já referida parte 1, intitulada Do Berço ao Índico, encontramos uma rica descrição da influência familiar na formação do autor, que inclui memórias dos seus avós, figuras de referência que transmitiram os valores de perseverança e a sabedoria da vida simples, cheia de tradição. Essa ligação com a família é profundamente reforçada mais tarde na obra, particularmente na parte 6ª, intitulada Homenagem à Mãe, onde o autor reflete sobre a presença constante e o amor incondicional da sua mãe. Uma influência formativa que ele celebra com um tom quase espiritual. Aqui, a religiosidade familiar também ganha destaque, revelando a profunda ligação do autor com a fé e como ela moldou a sua visão do mundo. Outro eixo essencial do livro é constituído pelas experiências culturais e educativas que marcam a evolução pessoal e formativa do António Barreiros. Um exemplo marcante é o capítulo sobre o Liceu Dom João III, onde estudou e começou a moldar o seu pensamento crítico. O autor descreve a influência de figuras importantes como o professor Urbano Duarte, que representou uma das mentes mais brilhantes que encontrou na sua juventude. Além disso, ele reflete sobre a crise académica de 1969, um momento decisivo para a sua geração em que o autor esteve no epicentro de um movimento de resistência estudantil contra o regime. Esse período marcou profundamente a sua visão sobre a liberdade, a justiça e o papel da educação na transformação social. Vamos no mar alto, mas vamos chegar. Estamos quase. A transição para o campo profissional é marcada pela parte 4ª, que trata do bicho do jornalismo. Aqui o autor narra como o jornalismo se tornou a sua vocação, sendo guiado por um forte compromisso social. O António Barreiros compartilha como o desejo de contar histórias e de denunciar injustiças sociais o impulsionou a seguir essa carreira. Ele faz questão de mencionar o cônego Urbano Duarte, uma das figuras mais influentes da sua vida, que não só o inspirou a tornar-se jornalista, mas também moldou o seu sentido ético e humanitário. O jornalismo para António Barreiros é muito mais do que uma profissão, é uma missão de vida dedicada à verdade, à justiça e ao serviço da sociedade. Além destas influências, o livro oferece-nos encontros fascinantes com figuras históricas e culturais que enriqueceram a vida do autor. Na parte 5ª, por exemplo, ele descreve um encontro com a fadista Amália Rodrigues, em que a proximidade com essa figura cultural trouxe uma nova perspectiva sobre o poder da música e da arte em unir pessoas e culturas. Mais adiante, na parte 8ª, ele relata um encontro tocante com Madre Teresa Granado, da comunidade de São Francisco de Assis, uma das personalidades mais reverenciadas da história recente de Coimbra e de Portugal, cujos ensinamentos sobre o amor ao próximo e a compaixão marcaram profundamente o autor. Estes episódios com figuras tão distintas mostram como António Barreiros teve a oportunidade única de estar em contacto direto com pessoas que moldaram a cultura e a história mundial. Estes momentos pessoais proporcionam ao leitor um olhar intimista e revelador sobre quem eram essas figuras para além da fama, seres humanos de carne e osso, com os seus desafios e virtudes. Portanto, o livro percorre temas de profundo impacto emocional e cultural, desde as tradições familiares e religiosas que formaram o caráter do autor,
passando da sua trajetória educativa e pelos desafios de uma juventude que vivenciou momentos históricos turbulentos até ao compromisso social que o guiou ao longo da sua carreira jornalística. Tudo isso pontuado por encontros memoráveis com personalidades históricas e culturais que ajudaram a moldar a sua visão do mundo. Este vasto leque de temas faz com que o livro vá muito além de uma simples autobiografia. É uma reflexão sobre a vida, o tempo e a memória, elementos que o autor entrelaça com mestria para criar uma obra que fala diretamente ao coração do leitor. Um dos aspectos mais marcantes deste livro é a sua profundidade emocional, especialmente nas passagens que tratam das perdas pessoais do autor, nas páginas dedicadas ao falecimento de amigos queridos, como na parte 7ª, somos confrontados com uma dor real e palpável, mas também com uma homenagem sincera àqueles que marcaram a sua vida. Essas perdas, longe de serem apenas um lamento, são transformadas em reflexões profundas sobre o significado das amizades, do tempo compartilhado e da saudade que fica. No entanto, é nas homenagens à mãe que o livro atinge um nível ainda mais íntimo e tocante. Trechos como Sabes, Mãe Querida e Amor para Sempre, Mãe, revelam um tom reflexivo, quase meditativo, em que o autor parece ligar-se a memórias tão vivas quanto dolorosas. A mãe, figura central da sua vida, é celebrada pela sua presença e pelo impacto duradouro que teve no seu caminho. Essas passagens trazem uma mistura de dor e ternura, onde o luto se transforma numa celebração da vida e do amor eterno entre mãe e filho. É através dessas reflexões, feitas com uma sensibilidade rara, que o livro nos convida a uma introspeção. A relação do autor com a perda e a memória é tratada com uma delicadeza que transcende a simples narrativa, oferecendo ao leitor uma oportunidade de se ligar às suas próprias vivências e lembranças. Por isso o livro não é apenas um relato de factos, mas uma verdadeira meditação sobre a vida, o amor e o que permanece após a partida. Para encerrar este meu contributo para a apresentação da obra, gostaria de destacar a sua profunda relevância atual, pois serve como uma verdadeira cápsula do tempo. Não se trata apenas de uma jornada pessoal do autor, é também de uma geração, a nossa, que foi moldada por eventos históricos e sociais fundamentais. Através das páginas, somos convidados a revisitar momentos que não pertencem apenas ao passado do autor, mas que fazem parte de um legado coletivo refletindo as mudanças e os desafios de uma era. Os temas abordados, como as relações familiares, a inevitável passagem do tempo e o papel vital da memória, são universais. São questões que todos nós enfrentamos em algum momento das nossas vidas, o que faz com que esta obra ressoe de uma forma intensa com um público muito além do círculo íntimo do autor. Cada história, cada reflexão oferece algo que pode tocar quem lê, independentemente da sua origem ou contexto. Assim, deixo um convite, que todos leiam este livro e se deixem tocar pelas histórias de vida, de amizade e de superação que ele contém. É uma obra que vai além das palavras, oferece-nos uma reflexão profunda sobre o que realmente significa viver e lembrar. Que essas memórias, tão cuidadosamente preservadas, encontrem espaço nos corações de cada um de nós. Parabéns, Tosé, António Silva Ribeiro. De novo a comunicar com todos para vos apresentar quem segue neste painel de oradores. O António teve uma infância e uma juventude vivida, na maioria desse seu trajeto de vida, aqui em Coimbra, tendo o bairro Marechal Carmona, depois de Abril, Norton de Matos, sido o seu poiso mais alargado durante quase 35 anos. 3 amizades despontaram nesses períodos da sua existência que nos vão deixar ligeiras notas sobre o autor do livro.
Começamos pelo Carlos Cerca, cirurgião ortopedista de renome, cedo se especializou no pé e no joelho, tendo sido seu mestre o professor Dr. Norberto Canha, grande ortopedista que foi nos hospitais da Universidade de Coimbra. O Carlos passou como repórter fotográfico pelo Correio de Coimbra. Foi jogador de rugby da Associação Académica de Coimbra. O automobilismo foi e é uma das suas paixões. Um amigo de coração enorme, de entrega e de uma forte partilha humana. Foi para Vila Real, onde tem feito a sua vida profissional, repartindo entre essa cidade transmontana, o Porto, Lamego e outras do norte do país. Sempre com a colaboração da sua estimada esposa, a Isabelinha, e das suas 2 filhas, a Ana e a Joana. Tem a palavra, Carlos. Boa tarde a todos, cumprimentar a todos os presentes, saudar todos os meus companheiros de mesa, saudar o meu amigo António Barreiros, que me convidou e que me pregou esta partida. Se olharmos para todos os representantes e para todos os elementos desta mesa, eu sou o que estou a destoar, porque são todos homens da escrita, são todos pessoas que se dedicaram à comunicação e eu, infelizmente, no pouco tempo que me dediquei a esse trabalho, acompanhando o António, o Mário, o João, no início, no Correio de Coimbra, com o saudoso Cónigo Urbano Duarte, verifiquei logo que não tinha jeito nada para escrever. E, portanto, era melhor dedicar-me a outro lado, senão ia mesmo passar fome. Isto porquê? Para contar o quê? Esta amizade que nos une há anos, não só como companheiros de liceu, de bairro, que vivemos sempre juntos, mostrando um António, e eu não quero falar na sua parte profissional, porque isso todos os outros de certeza que vão falar nisso, mas falar na parte humana, o amigo do amigo, o companheiro, a parte humana, sempre preocupado com o bem-estar dos outros. Aquilo que foi falado em relação ao seu convívio com a Madre Teresa e que nós também convivemos durante bastante tempo, porque éramos companheiros e que durante muitos anos frequentámos o local onde as crianças necessitavam de apoio, mostrava sempre o seu espírito humanista, que se foi vincando ao longo de toda a sua vida. Não era a parte profissional, era a outra. Como amigo, como companheiro, eu tenho que lhe agradecer todo esse trabalho, toda a sua atividade, tudo aquilo que ele tem feito, porque efetivamente nós olhamos para trás e olhamos para o que se passa agora, cada vez se olha menos para esses aspectos da vida e que tanto fazem falta para todos nós. Eu não vou alongar, porque há mais pessoas que vão falar do Tó, só quero dizer que esta parte da nossa infância que nos marcou no bairro Norton de Matos, o nosso trajeto para o Dom João III a pé, que se fazia a pé, eu agora quando vinha passar olhava para toda, e já não venho aqui a Coimbra há alguns anos, lembrar-me que todos os nossos loios, que todo o nosso sidral, que nós fazíamos a pé, com a única coisa boa nesses nossos passeios que vinhamos até ao Dom João III, eram as nossas colegas de Dona Maria, que nós nos cruzávamos neste trajeto, em que nos íamos tendo este convívio com as nossas colegas de Dona Maria, porque nem à porta do liceu se podia estar, tínhamos de estar a 30 metros da porta, porque senão chamavam a polícia. Nem esse, portanto, o nosso único momento bom, saudável nas nossas caminhadas era cruzarmos com as colegas. Já sabíamos há tanto, e depois lá, alguns se calhar, lá fomos conhecendo umas colegas, não outras, mas lá fomos conhecendo as colegas. Portanto, essa nossa infância do liceu, que nos permitiu ao longo destas caminhadas conhecermos-nos, partilhar depois algumas coisas da nossa vida, que felizmente se mantém. Ele sabe que tem um amigo, eu sei que tenho um amigo, e é isso que queria transmitir. Esta forte ligação, mas também esta forte ação deste nosso companheiro em tudo o que são atividades de apoio àqueles que precisam. Não vou dizer mais, porque de certeza há mais pessoas a falar do Tó. Obrigado.
Outro amigo do tempo da juventude é o Mário Martins, colega do Liceu Dom João III, do Correio de Coimbra e mais tarde das Lides de Jornalismo e também do Clube da Comunicação Social de Coimbra. O Mário exerceu, mas por pouco tempo, o cargo de professor do ensino básico. O jornalismo traçou-lhe o destino. Acabou por, durante mais de 38 anos, ter feito a carreira nos grandes títulos nacionais, Jogo e Jornal Notícias, e em 2 da cidade de Coimbra, Diário As Beiras e Diário de Coimbra. Irreverente, contundente, amigo que não sabe ajolar, mas sabe apreciar o outro e o escuta nas suas mazelas. O palco é seu, Mário. Muito obrigado, boa tarde a todos. Considerem-se cumprimentados e permitam-me uma saudação especial para o nosso anfitrião, o Sr. Reitor, que está a deixar uma marca muito forte na Igreja de Coimbra. 4 pontos apenas e muito rápidos e sem a qualidade do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. A primeira palavra é de correção. Aí no livro leem que o António transcreve um texto que faz parte de um livro que eu escrevi sobre o Urbano Duarte e diz que é da minha tese de doutoramento. Não é, é da minha dissertação de mestrado. Eu não cheguei ao doutoramento. A segunda palavra é de mágoa, tristeza. Porquê? Porque o meu depoimento não está no livro. Quando ele me enviou o livro no início desta semana, o PDF, eu procurei, não está lá. Eu tinha a ideia que tinha escrito um texto. E escrevi. Escrevi-o no Algarve, no dia 3 de setembro de 2023. Portanto, não deste ano, do outro ano. Escrevi-o e enviei-o para mim próprio, que era para depois o rever quando chegasse a Coimbra, com calma, no computador. E esqueci-me. São coisas da idade. Não o revi e, portanto, não o enviei para o António Barreiros. Mas encontrei-o esta semana, quando andei à procura. Então enviaste ou não enviaste o texto? E ele começa assim. Pede-me o António Barreiros um testemunho e obriga-me a andar para trás no filme da vida mais de 50 anos. Conhecemos-nos no início da década de 70 no Liceu Dom João III, em Coimbra. Uma aventura com vários episódios. Lembro-me, por exemplo, que no início de 1974, logo em janeiro, fomos os dois aos serviços da PIDE, em Coimbra, tentar alterar a decisão da Polícia Política de não permitir a participação de um colega nosso, o Sérgio Soares, na viagem de finalistas que nos levou até Andorra na Páscoa desse ano. Não conseguimos nada. Depois, a terceira palavra é para denunciar, eu ainda não li o livro todo, mas já li uns 80%, há uma falha grave neste livro. Não há um capítulo, nem sequer um texto, sobre um local histórico da vida do António Barreiros. A cave do prédio com o número 2 da Praça dos Açores, embora se entrasse no edifício pela Rua Alfonso de Albuquerque. Esta cave foi, durante muitos anos, muitas coisas. Foi estúdio de gravação de um programinha de rádio que levámos ao Encontro Nacional do Círculo de Estudos Ultramarinos em 1973. Foi centro de comunicações local da Rádio Renascença nos primeiros atos eleitorais, em que alguns iam para as sedes dos partidos com walkie-talkies para fazer chegar os resultados das eleições mais cedo. E foi também, e este está ali o Américo Santos também, doutor Américo Santos, juiz jubilado, laboratório, aquela cave foi laboratório e gabinete jurídico onde nasceu o Clube da Comunicação Social de Coimbra. Era naquelas noites em que o Manuel Correia, também aqui está, dizia: acabem com isto cedo porque eu desligo às 11h30. E nós às vezes ficávamos um bocadito mais. E vou terminar uma palavra final para o grande mérito do António Barreiros ter escrito este livro. É um ato de coragem, porque, como dizia Urbano Duarte, quem escreve e assina o que escreve sai da sua zona de intimidade e cai nas bocas do mundo.
Isto é uma frase do Urbano Duarte. Não li ainda o livro todo, mas já li uma boa parte. E por isso posso afirmar que o livro é o António Barreiros e o António Barreiros é o livro. Permitam-me que destaque, a terminar, um texto que, a meu ver, é aquele que melhor descreve o António Barreiros, ou seja, o António Barreiros descrito por ele próprio. Conhecia os protagonistas, conhecia a história, mas ignorava os pormenores. Li e concluí imediatamente que só poderia ter acontecido assim. O António Barreiros tem a virtude de juntar pessoas, encontrar os recursos e ajudar a construir um mundo melhor. Qual é o texto? É a descrição dos últimos meses de vida do José Palrinhas, o medicamento trazido de Londres e a viagem a Nova Iorque. É este o António Barreiros que conheci há 50 anos, é este o António Barreiros que merece os meus parabéns. Muito obrigado. Na reta final, para ouvirmos mais duas personagens da vida do António Barreiros. O Agostinho Franklin, docente de filosofia, que jovem ainda começou a gostar de brincar com grafismos de jornais. Foi ele que mudou a imagem do Correio de Coimbra, por aí no já retaguardado ano de 1977, se a memória do António não o traiçoa. Mais tarde, convidado para figurinar, digo assim, a nova roupagem gráfica do Diário As Beiras. Antes mudou o estilo gráfico do Diário de Leiria também. Hoje, e já faz uma dezena de anos, é o diretor desse jornal, o Diário As Beiras. Uma amizade que se prolongou, apesar de num ou noutro tempo, por razões profissionais, não se terem cruzado. Ouve para decidir, gosta de conversar para perceber, astuto. Ora, diga lá, por favor, Agostinho. Boa noite e sintam-se cumprimentados neste cumprimentalogia que já demos toda. Eu quero dizer que estou aqui, basicamente, porque fui metido nos jornais por culpa de um falecido nosso amigo, o azeiteiro, o Fernando Azeiteiro, que me meteu no Correio de Coimbra, onde encontrei o Mário Martins, o Barreiros, o João Bizarro e, na altura, o padre Urbano Duarte. Vocês falam já de Cónigo, eu conheci-o como padre. E, portanto, éramos um grupo do chumbo, se eu posso dizer assim, do chumbo. Enfim, e, portanto, também numa cave onde estava todos os dias, ou uma vez por semana, o encontro do padre Urbano com o Tóraga e companhia. E, portanto, eu estou aqui porque sou amigo dele, é verdade, e agradeço o convite. Acho que não vou... Enfim, ele também faz o gosto de ser meu amigo. Nestas alturas, eu, para os meus amigos, costumo destacar uma virtude e um defeito. Eu sei que, neste momento, toda a gente alto, ele está aqui como amigo e vai dizer qualquer coisa de defeito. Eu vou dizer um defeito, um ou três defeitos do Barreiros que ele não sabe. De qualquer das formas, temos sempre a tempo. Um é aquilo, e já foram ditos aqui, não desta forma, um que é viciado em informação e em saber coisas. Sempre que eu conheci o Barreiros desde essa altura, ele estava sempre nessa. Segundo, que é um viciado em perceber as coisas. E terceiro, que é de estar no centro do significado das coisas. Isto é um vício, isto é um defeito, que agora, para quem anda pelos jornais, eu tenho a responsabilidade, nem sempre vejo isso, vejo mais produção de informação e não o sniffing, aquilo que eu chamo o sniffing da informação, seja a que horas for. Depois, as virtudes, vamos dizer, sim. E um defeito também que eu tenho aqui, esqueci-me de colocar, é que ele não tem ou não tinha horários de trabalho, que é também um defeito agora. Virtudes. É um tipo sério, desculpem a informalidade, mas é assim que eu penso nele, é um tipo sério, é um tipo sólido, e é um tipo que trabalha, era isso, então eu tinha as virtudes, que trabalha fora de horas e seja a que necessário for e quando for. E isso são virtudes que estão em extinção. Desculpem, não estou a pensar no fim do mundo, mas é a minha constatação. E, portanto, obrigado, vou ser sintético e parabéns.
O Bento Rodrigues, por último, um generoso e querido amigo, no dizer de Tó Barreiros, que viu já na RDP Centro Antena 1 crescer e fazer-se ao desconhecido mundo invejoso e poderoso da comunicação social da capital. O António incentivou-o a ir, a andar. O Bento vingou-o por ter sabido enfrentar os desafios com que se deparou no caminho e por ter conseguido, com persistência e labor, atingir o patamar de excelência no nosso mundo dos média. Resguarda-se para quem não o conhece bem. Abre-se em palavras a quem compreende que o estima. Homem de presença preciosa, o Bento é daquelas personagens que nunca se perde de vista pela sua postura humana, profissional e educacional. Todos somos ouvidos. Bem, eu sou o miúdo que o Tó Barreiros não descansou enquanto não expulsou para Lisboa. E dizia ele, vai, que isto vai decorrer bem, vais fazer coisas muito... Como se vê, enganou-se completamente. Ainda estou a tentar, mas claramente o Tó Barreiros enganou-se. Mas tínhamos esperança que ainda vai acontecer. Mas nesse tempo em que o Tó Barreiros me mandou para Lisboa, a verdade é que a cidade ficava do outro lado do mundo. Não era só Vila Real. Lisboa também ficava muito longe nas nossas cabeças. Eu bem tentava encaixar aquela distância em quilómetros, como a Dona Elvira me tinha ensinado na primária, mas na minha cabeça aquela distância eram anos-luz. Ali um miúdo da aldeia podia sentir-se e sentia-se verdadeiramente longe de casa, por muito feliz que a jornada estivesse a ser, e a jornada estava a ser feliz. E então como é que se resolve isto? Como é que se resolve este problema? Como é que se encurta a distância sem sair do sítio? Como é que se encontra energia para seguir a jornada? No fundo, como é que se resolve a saudade? A saudade resolve-se, ou pelo menos atenua-se, com a marca que os outros deixam em nós, com essas memórias a que se pode regressar para acalmar o coração e o espírito. E que marca foi essa, afinal? Em 1989, ontem, portanto, eu era um miúdo, o Tó já ia mais avançado na idade, não muito, só um bocadinho. Eu era menos do que um principiante, o Tó já era um profissional consagrado. Eu tremia a abrir o microfone, o Tó já era a segurança em pessoa ao microfone. E lá entrava o António Barreiros, o senhor António Barreiros, no estúdio com o seu pequeno maço de folhas, as notícias escritas à mão, eu a tentar apresentar o programa da tarde, ele com aquele maço de folhas escritas à mão, numa letra que valha-me Deus. Peço desculpa. Confirmas, não é, Mário? Tudo num aparente caos, mas o caos era só mesmo aparente, porque, na verdade, quem o ouvia do outro lado da rádio, aquilo que ouvia era calma, serenidade e clareza. E talvez tenha sido isso que eu comecei, talvez até sem saber, por aprender com o Tó Barreiros. A importância da calma e da clareza na hora de entregar a notícia a quem a ouve, a quem a recebe. Mas esse início com o Tó Barreiros, aqui em Coimbra, na RDP, antes de ele me expulsar para Lisboa, esse início não teve ensinamentos apenas sobre a profissão. O Tó Barreiros ensinou-me também alguma coisa sobre a humildade e sobre a amizade, talvez as duas faces da mesma moeda. Sobre a humildade, porque alguém que na altura tinha aquilo a que hoje se chama estatuto, e era estatuto que o António Barreiros tinha, recebia e tratava como igual um miúdo acabado de chegar. E isso era invulgar na altura, era muito raro na altura. Não era coisa pouca, ainda que o ambiente geral na rádio, é justo dizê-lo, fosse um ambiente perfeitamente familiar. Que saudades! O Tó Barreiros ensinou-me também sobre a amizade, porque ser amigo, antes de tudo, é ter tempo para o outro. O Tó Barreiros é justamente aquele que tem sempre tempo para o outro. Ele tinha, fosse numa conversa de corredor, na rádio, fosse entre dois discos e um noticiário em estúdio, fosse à volta de uma mesa num jantar, dos muitos jantares que felizmente tivemos. Ser amigo, além de tudo isto, é também não deixar por dizer o quanto gostamos do outro. E é aqui que entra este livro. Este livro, além da incrível história de vida do António Barreiros,
é também o António Barreiros a fazer aquilo que sempre fez e bem, a dizer às pessoas de quem é amigo o quanto gosta delas. E isto de dizer aos outros o quanto são importantes para nós, sim, parece óbvio e parece fácil, mas sim, é quase sempre aquilo que deixamos por fazer. E às vezes lembramos-nos disso demasiado tarde. Portanto, meu querido amigo António Barreiros, resumo este palavreado todo naquilo que é mais importante e que também está muito traduzido neste livro. Gosto muito de ti. Muito obrigado. E obrigado a ti por me teres expulsado para Lisboa. Da redoma de alguns amigos, veja uma pessoa do tempo da juventude, a Isabel Carvalho, de Miranda do Corvo, que estudou no Liceu Dom Duarte. Foi nesse liceu que um punhado de amigos constituiu um grupo que continua ativo até hoje e de que o António é membro efetivo. Comemoraram em finais de setembro deste ano 52 anos de existência. A Bé, como é mais conhecida, com ar de menina, abalou para Lisboa, onde fez caminho na SIC e na RTP. Está ainda na RTP, onde é figura presente, amiga, jovial, estimada e profissional, reconhecida na sua área de gestão financeira. Mulher determinada, abre a alma para acolher e endereçar palavras que apaixonam e a fazem mais senhora e humana. Está convidada a falar. Bem, depois destes monstros da comunicação, excetuando ali o Carlos Cerca, que me chamou também da comunicação, eu sou da área de gestão, mas trabalho em televisão, tudo acaba em ão como comunicação. E ser a única mulher neste grupo de paridade, de facto, falar do Tó é sempre extremamente fácil. Como dizia a introdução, nós conhecemos-nos no Dom Duarte, não é bem 52 anos, mas 50 anos, 51. E nasceu um grupo de amigos. Sou capaz de me emocionar, porque há 2 que não estão cá. Nós éramos 7, hoje somos 5, e eu sou a única menina também. E por isso tem piada aqui ser a única menina. E eu tenho que dizer que os 2 que faltam, o Nuno e a Ana, estão aqui. Eu já os senti. Estão orgulhosos mesmo do nosso Tó. O nosso Tó é o mais velho, eu era a mais nova. Era e sou a mais nova. Hoje somos 5. O Tó, o João Pedro Palhoto, o Soler, o Leston e eu. Depois, de quando em quando, do grupo dos 7, adotámos mais 2, o Ilídio e o Sousa, que são 2 também amigos e maravilhosos e no convívio, na amizade. Falar do Tó é, eu nem sei o que dizer, é tudo aquilo que eles disseram antes. Uma pessoa excepcional, o amigo que nós queremos ter, todos queremos ter, e eu tenho a sorte de o ter na minha vida. E não só isso, mas o Tó, na sua descrição, como poderão ver no livro, como filho, é o filho que nós todas, mulheres e homens, gostaríamos de ter. Cuidador, atento e também amigo. Da sua mãe, principalmente, e do seu pai, mas a sua mãe foi um elemento importante na sua vida. E comigo o Tó, e connosco, está lá sempre, o contador de histórias, que depois, às vezes, quando estamos nos nossos jantares, nos nossos encontros, as histórias são tão infinitas que o Tó começa a contar e não deixa mais ninguém falar. É só o Tó, fala, mas é tão interessante a sua vivência e o seu conhecimento, e que acho que dizia, não sei se era o Mário Martins, a vontade de saber está sempre presente. Ele vai ao fundo
de toda a informação, e não hoje, como infelizmente nós vimos, também na informação, na comunicação que eles todos habitam, é tudo às vezes muito supérfluo, e o Tó não. O Tó vai ao fundo das questões e inunda-nos de saber, e nós ficamos felizes. Eu não sei o que dizer mais, porque o Tó na minha vida tem sido também importante, está lá sempre, e conforta-me tanto. Cada vez que me telefona, há uma coisa que eu pergunto sempre, ele está aqui que não me deixa mentir, fico logo com o coração nas mãos, pensando, alguma coisa aconteceu aos meus outros amigos. E eu estou em reuniões, muitas vezes peço desculpa e digo, Tó, estou numa reunião, está tudo bem? E ele diz-me, está bem, eu depois ligo-te. E eu fico mais calma e mais tranquila e depois falamos de outras coisas e não só de desgraças e sim de alegrias. Não tenho mais nada que dizer, só dar os parabéns por este livro, que mostra que o Tó é a vivência porque ele passou o bom e o mau. Porque esta pessoa que está aqui também já sofreu muito, muito mesmo. E os amigos sabem. E os amigos que estão aqui sabem que ele já sofreu muito. Um grande profissional e um grande amigo. E como acabou o Bento, também gosto muito de ti, Tó. Obrigada. Para concluir este espaço das letras, o convite para escutarmos com a sua presença honrosa o mestre da guitarra portuguesa, Paulo Soares. Peço desculpa. Para fecharmos, o tempo é agora do autor e editor da obra, o António Barreiros. Nada a dizer, está tudo no livro, faz favor de o lerem. Deixem-me recompor depois de tudo o que foi dito sobre mim. É demais. Digníssimo anfitrião, o reitor deste seminário, Cónigo Nuno Santos, gentíssimas entidades e autoridades, convidados aqui presentes e todos quantos nos seguem no Famalicão Canal TV em direto, saúdo-vos com muita estima e grande amizade. Amigos António Silva Ribeiro, votos de boa recuperação, Isabel Carvalho, Carlos Cerca, Mário Martins, Agostinho Franklin, João Bizarro e Bento Rodrigues. Um abraço de amizade, a nossa, a de sempre. Permitam-me uma palavra primeira, a de abertura, porque não ficaria bem comigo se não o fizesse, ao martirizado povo de Moçambique, país onde vivi há alguns anos, de 1969 a 71, e também mais tarde, de 2009 a 2014. Vive-se lá. Sei que são muitos os que nos estão a seguir pelo Famalicão Canal TV. Um tempo de veras difícil. Que os moçambicanos carreguem no meu coração, consigam alcançar a liberdade que lhes tem sido negada. Que lutem pela dignidade humana em face da pobreza que lhes tolhe a vida. E ainda que saibam varrer a corrupção que domina as hostes das instituições públicas e do próprio governo. Meus caros amigos, custou, mas foi, trazer o livro à estampa. É que não se dá um estalido nos dedos e aparece a obra. Tem de se criar, escrevendo. Trata-se de deixar pedaços de alguns dos meus caminhos. Tudo é evidente, já ficou dito. E o que se disse deixa-me muito honrado, mas sem jeito. O António Silva Ribeiro explanou no texto enviado e lido pelo meu amigo e colega João Bizarro
o livro. Ele soube carregar cada letra, cada palavra e cada linha, com a singularidade da sua forma de dizer, de verbalizar. Desfolhou a obra, apresentando-a com e na sua visão. Ele leu a obra de fio a pavio, tendo sabido, com a sua pertinácia e perspicácia de militar das lides do mar, apresentá-la com enorme garbo. Levou-nos a todos, na sua apresentação, como se estivéssemos a viver uma viagem marítima, de mar-chão e em dia muito soalheiro. Teve arte. Quero saudá-lo daqui, porque sei que está a ver-nos, aproveitando para lhe agradecer a disponibilidade e a sabedoria de ter trazido à estampa, num resumo apetecido, este livro. O João Bizarro, com voz cava e de sensibilidade, encaixilhou de forma exuberante o texto de Silva Ribeiro, também de forma subtil e soube-o dizer. É evidente que ficaram muitas histórias por contar, como disse aqui o Mário. O Mário deve-se ter esquecido de um pormenor. Essa cave que ele fala lá no bairro, na casa dos meus pais, era a chamada Cova Funda, onde nada podia transpirar para a rua. É evidente que agora, passados todos estes anos, eu poderia trazer isso para o livro. Mas era tanta coisa. Eu andei tanto tempo a pesquisar, a ver o que é que podia trazer, senão o livro, se calhar, teria 1000 ou 2000 páginas. É evidente que queria muito mais para dizer, para esbater aqui no livro. Permitam-me convocar, até para aqui, para nós todos, e uma vez que estamos aqui no seminário, o nosso Papa Francisco, para trazer as suas mensagens no tocante à leitura e aos livros. Essa figura mundial exorta-nos para o valor da leitura, no seguimento do caminho do nosso próprio amadurecimento pessoal, revelando, e cito, os livros abrem novos espaços interiores, enriquecem, ajudam a enfrentar a vida e a compreender os outros, os nossos irmãos. Citei. E mais disso ainda, cito de novo, um bom livro abre a mente, estimula o coração, treina-nos para a vida. Um livro, digo agora eu, tem gosto, o gosto das letras. A leitura está a desvanecer-se porque as novas tecnologias tomaram conta de nós. Mas ler no digital é também fantástico. É um novo fio comunicacional. É a nova geração, a da temporalidade, pós-modernidade. Quero afirmar-vos que não foi fácil descobrir no baú das minhas recordações as gravações de tanta, mas de tanta memória. O tempo, por vezes, prega-nos partidas, tingindo-nos com esquecimentos. Alguns até nos fazem bem não trazer ao bem público. A apreciadora da obra, Cristina Ferreira, também nossa colega na RDP, impedida de estar aqui, um abraço afetuoso, pelo que, com o seu sentimento feminino, soube escrever. Ela deixa uma narrativa com a sua interpretação de mulher e de amiga que possibilita avaliar a movida deste próprio livro. Aos amigos de uma vida, entre tantos, representados aqui pela Isabel, Abé, Carlos Cerca, Mário Martins, Agostinho Franklin, João Bizarro e Bento Rodrigues, os que se manifestaram com o seu testemunho, a gratidão de uma amizade que tem perdurado. Faça sol, vento, chuva, trovejo, haja lágrimas ou até sorrisos, tantos sorrisos. Regozijo
com o que cada um alcançou na sua própria vida. Os homens fazem-se felizes se os outros estiverem bem. Demonstrando terem sido capazes de fazer e também de realizar. Puseram nessa sua tarefa a honra do seu sacrifício e a fé no seu próprio trabalho. Ninguém teria dito de forma tão eloquente, quão amiga, é evidente, em palavras, o que traçaram e o que cada um soube aqui desembrulhar no que disse. Outros aqui, nesta plateia, apesar de não terem vindo aqui ao palco usar da palavra, fazem parte da pleia de amigos de uma vida. A minha, a vossa, a nossa. Gratos a todos por terem comparecido. Vejo aqui alguns. E se me permitem, numa pequena nota, avisto aqui o Dr. Fausto Garcia, antigo diretor do Serviços Estrangeiros e Fronteiras da região Centro, que saúde com grande amizade. Avisto também o nosso chefe bizarro da PSP. Um abraço grande para ti. Foste um grande homem. Estás bem retratado neste livro. Aprendi muito contigo. Fui homem e mais jornalista por ti. Figuras amigas que retrato nesta obra. Alguns padres que me acompanharam quando andei por estes lados e colegas de curso. Vejo aqui o meu antigo chefe de redação e diretor, Padre Jesus Ramos, também saúdo. Obrigado por ter vindo. A todos, mas a todos envolvo num abraço muito amigo. Gostaria de deixar palavras a 2 membros do clero que sei que estão doentes e que um deles visitei oportunamente. O Padre António Samelo, que foi capelão dos hospitais da Universidade de Coimbra, e Monsenhor João Antão, que por diversas vezes encontrei na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Newark, Nova Iorque, que vive agora ali na zona onde estou a viver. Faço votos para que a luz do alto vos sopre saúde e vos possa acompanhar a estes 2 amigos. No nome deles envolvo também todos quantos nos estão a ver e se encontram de menos saúde. Uma palavra carregada de penhor amigo aos mecenas, ao Álvaro de Sousa da Ciste Clima, ao José da Costa Stores e Janelas, à Irina Costa da Rolly Store Decoração de Interiores, ao Arnaldo Batista, também vejo aqui um amigo de longa data, da Nova Gama Gourmet Pastelarias Vasta Gama, ao Pedro Batista, seu filho da Praxis Cerveja de Coimbra, ao engenheiro Luís Silva, Fama Concrete, ao Famalicão Canal TV, na pessoa da Paula Pereira e de Paulo Silva, ao Pedro Teixeira, da Soja Média Beiras. Com a vossa colaboração amiga, foi possível imprimir e editar esta minha obra. Uma palavra de grande gratidão ao reitor deste seminário, Cónigo Santos, e ao seu colaborador Jorge Fonseca, pela preciosa ajuda. Mais uma outra, se me permitem uma palavra, porque foi-me aqui traçada aquele tracinho do o amigo está sempre ao lado, e eu tento fazer isso. Às vezes é muito difícil. Mas eu dizia mais uma outra palavra para o Gabriel, um jovem que tem vindo a mostrar o seu talento a nível da imagem, motivado por uma pequena equipa que todos os dias faz, produz e apresenta os conteúdos do Famalicão de Canal TV. Ele é um rosto presente em 2 dias da semana, nesse órgão de comunicação social. O Gabi, como é mais conhecido, é devotado ao que faz. Pedindo-vos desculpa, convoco a ele e à mãe para lhe fazer aqui a entrega de um livro autografado.
queria acrescentar uma outra palavra para o Bruno Fernandes, da Gráfica d'Água, da Artipol, que com o brilho profissional já reconhecido, maturou e permitiu esta obra. Outro abraço de gratidão ao Paulo Vigário, que elaborou em computador a diagramação, grafismo de todo o livro. E outro, ao Rui Silva, que autorizou a partilha do quadro que pintou e que é a imagem central da capa desta obra. Alinharei um outro agradecimento, que é devido ao Famalicão Canal TV, por ter contribuído por expandir as letras e a literatura ao transmitir em direto esta sessão. Grato estou ao diretor, ao Paulo Jorge Silva, que está na regi neste momento, e ainda à administradora, a Paula Pereira. Aos cameramen também aqui presentes, ao Carlos Veloso, ali do meu lado esquerdo, e ao Álvaro Cadima, do lado direito, o meu agradecimento pelo trabalho aqui desenvolvido. Antes de me despedir, uma homenagem muito sincera aos meus pais e a quantos do meu baralho de amizades já repousam na casa da eternidade. Por último, uma outra figura que vejo aqui, também deixo os meus agradecimentos. E todos os amigos que se dignaram marcar a sua presença. A todos os moçambicanos que nos veem neste momento, que estiveram a ver-nos, também vai uma saudação muito grande. Estou convosco, estou com o meu coração. E ao trabalho impecável da apresentadora, a Carla Vigário, também os meus agradecimentos. Bem-aja, obrigado por tudo. Agora sim, para concluir este espaço das letras, o convite para escutarmos com a sua presença honrosa o mestre da guitarra portuguesa, Paulo Soares. Também este é um tempo da música e da arte de um dos nossos mais conhecidos e virtuosos instrumentos. Vai brindar-nos com 3 interpretações. Uma anotação. Paulo Soares é daqueles amigos do António que dá gosto a ouvir, não só nas narrativas que distribui nas tertúlias que vão mantendo, mas também pelos sons que com o seu dedilhar consegue tirar da guitarra portuguesa. O António Barreiros agradece a presença e saúda-o com amizade. A de sempre. Dedicar 3 peças de minha autoria. A primeira chama-se Tarde de Semana.
que eu conheço também não me consta. Vou então tocar mais duas peças, que este momento foi pedido que fosse curto e tem que ser obviamente. A primeira é uma peça que vou apresentar pela primeira vez. É tão nova que não tem nome, mas como estás a apresentar um livro novo, eu ofereço aqui uma peça nova. E a outra peça com que terminarei é um arranjo meu de uma música muito famosa, foi tornada recentemente mais famosa por Dulce Pontes, mas, no entanto, o arranjo original, onde este também é inspirado, foi, obviamente, celebrizado por uma pessoa que eu ouvi o Torres Seco. No ano em que faleceu o Manuel Rodrigues, Torres Seco, a Corte de Coimbra, levou uma consulta do Manuel Antunes, recebeu em sua casa, jantou em casa dos pais, no bairro Alto Matos. Por coincidência, a casa dos meus avós era uma vivenda quase pegada, e portanto eu também estava em casa e disse: olha, quero que venhas cá tocar. E lá tocámos então, como dizia, para a Dona Amália. Ninguém soube que ela veio, percebeu-a como um ser humano e com todo o esmero que a conhecemos ao próprio. Portanto, eu vou tocar em homenagem a essa extraordinária humanidade do Tó, um arranjo meu de Canção de Mar.
Despeço-me, deixando-vos uma saudação minha e do António. Foi um gosto a vossa presença nesta sala e também a dos que nos seguiram no Famalicão Canal TV. Uma boa tarde.